vale a pena a gente fazer hoje uma exposição a respeito, digamos assim, de algumas questões de fundo que estão por trás do vocabulário da continuação do texto do Spinoza. E depois eu vou voltar para outro pedaço já das cogitata metafísica, né, dos pensamentos metafísicos. Então, o que eu quero discutir com vocês? Eu quero discutir com vocês um pouco a continuação daquela provocação que eu pus na primeira aula, né? Na primeira aula eu tinha... Deixa eu ver se eu mando aqui também pelo WhatsApp para o pessoal, caso alguém me receba, mas eu tô achando que está fora do ar, né? Eu tô com consciência de culpa aqui, porque hoje talvez nós não tenhamos como atingir a todos, e tem pouca gente entrando mesmo. Bom, mas eu vou levando essa conversa, depois a gente acerta. Então vejam, qual é a questão de fundo que está por trás do que está acontecendo ali na classificação que o Spinoza fez sobre os entes em geral? A questão de fundo, ela tem a ver com a maneira como aquilo que eu vou chamar para vocês de metafísica clássica pensava essa questão a respeito do ente em geral. Então, para pôr essa questão em termos corretos, né, a gente precisa entender primeiro que o que eu estou falando para vocês é um ente de razão. O ente de razão é a metafísica clássica. Não existe exatamente isso. O que existe são muitas metafísicas e muitos metafísicos diferentes. Paolo Martini, Lorenzo Valla, uma série que começa do final do século XIV e vai até o final do século XVI, debatendo questões a respeito dos temas fundamentais da metafísica, que naquele momento era uma ciência em disputa, por motivos inclusive políticos, político-religiosos, né? Você tinha ali uma série de metafísicas que respondiam às teologias reformadas, às teologias protestantes, e você tinha uma outra série de metafísicas que respondiam à teologia contra-reformada, a resposta que a Igreja Católica teologicamente construiu contra a reforma protestante. Pode parecer uma coisa muito distante para nós, porque nós estamos distantes da época, essa relação visceral entre o discurso de uma filosofia e o discurso teológico. Mas até o século XVI, eles andavam juntos, né? Claro que com divergências. Eu não quero dizer aqui que a metafísica era uma ciência teológica, isso também é um exagero, né? Há uma série de metafísicos que são condenados teologicamente e são grandes metafísicos. O Henri de Gandhi, ele é alguma coisa muito parecida com o materialista dos nossos dias e era um metafísico. Mas o que nos interessa, e é o que eu vou fazer em termos meramente classificatórios, só para organizar a nossa cabeça e a gente ter vocabulário para atravessar a leitura do texto sem se perder muito, é tentar mostrar para vocês uma questão fundamental, que é a questão que movia uma série de debates dessas metafísicas que eu vou chamar de, entre aspas, a metafísica clássica, né? Portanto, vocês já estão avisados. No atacado, esse negócio funciona como se fosse metafísica clássica. Mas no varejo, se vocês forem ver cada um dos metafísicos, vocês vão perceber distâncias teóricas importantíssimas entre eles. Eles não formam uma turminha. Nós é que, classificatoriamente, para seguir o espírito do texto do Spinoza, inventamos um ente de razão e chamamos esse ente de razão como um gênero ou como uma espécie dentro da qual nós encaixamos os metafísicos, né? A minha principal referência vai ser, como sempre,
as disputas metafísicas do Soares. Eu vou traduzir disputações por disputas, e fica assim: disputas metafísicas do Francisco Soares. Mas vocês não vão precisar ter acesso a esse texto, porque o que eu vou fazer aqui é um resumo do que há de central ali, para que a gente possa retornar ao vocabulário do Spinoza, com o cuidado especial de perceber que o Spinoza conversa com esse vocabulário, assim como ele usa assumidamente no texto, inclusive, o vocabulário cartesiano. Mas ele não aceita todas as questões que são postas por essa metafísica clássica do jeito que elas foram postas. Quer dizer, a primeira diferença entre ele e essa metafísica clássica está no fato de que, para ele, como já era o caso para Descartes, se desenha de uma forma muito nítida uma separação entre metafísica e teologia para valer. Para valer. No caso do Spinoza, essa separação vem acompanhada de uma crítica à teologia. O Tratado Teológico Político, ele é uma crítica às teologias do século XVI. Todas. A teologia em geral é uma crítica que o Spinoza escreve, precisa, mostrando por que o método teológico é complicado, por que a maneira que a teologia propõe de se ler as Sagradas Escrituras é uma maneira que deve ser criticada, né? Ele coloca objeções fortíssimas, inclusive ele e o Hobbes estão juntos ali, ressuscitando um método histórico de leitura das Escrituras, o que é uma revolução naquele momento. É uma posição bastante divergente, tanto da teologia protestante quanto da teologia católica, quanto, aliás, da própria teologia judaica. Não se esqueçam que o Spinoza foi excomungado da comunidade judaica, né? E se ele fosse cristão, teria sido excomungado também, tanto dos reformados quanto dos contra-reformados, embora ele tivesse um grupo de amigos de todas as denominações possíveis, anabatistas, olegiantes, católicos, o que quer que venha ali a constituir um discurso teológico, tinha representantes entre os amigos do Spinoza, entre os correspondentes, pelo menos, dele, né? Então, ele foi excomungado pela sua posição teórica, que é antiteológica, assumidamente antiteológica, mas, por outro lado, ele conversa com a teologia, pelo menos para assumi-la como objeto de crítica, tá? Por exemplo, ele coloca uma questão que deveria ser uma pulga na orelha de qualquer leitor fundamentalista do Velho Testamento. Se é verdade que o Velho Testamento foi escrito pelo Moisés, como reza a tradição, como é possível que haja no Pentateuco, que foi escrito pelo Moisés, a descrição do lugar onde Moisés foi enterrado? Como é que alguém faz isso? A menos que ele fosse realmente não só um grande profeta, mas mais do que isso, né? Tem alguma coisa ali naquele texto que parece interpolação, tem alguma coisa ali naquele texto que parece junção de momentos históricos diferentes. O Spinoza, ao mesmo tempo, preconiza uma leitura literal das Sagradas Escrituras e, ao mesmo tempo, critica a leitura que nós chamaríamos hoje em dia de fundamentalista. Tá? Não tem fundamentalismo para ele. O texto é um objeto histórico a ser criticado, a ser investigado, e, sobretudo, um texto antigo. Né? O texto é um objeto construído. Dada essa atitude com relação à revelação, ela própria, isso é, Sagradas Escrituras, imagine, então, a atitude dele com relação à teologia e a relação entre a teologia e a metafísica. Então, o Spinoza está separando essas duas coisas completamente. Tá? Ele não vai deixar que elas se contaminem. Mas, ao mesmo tempo, o Spinoza recupera, não tinha outro motivo, não tinha outra condição material que o impedisse de fazer isso, ele recupera o vocabulário da metafísica tradicional,
Tradicional, quero dizer, aquela metafísica que se desenvolveu do século XIV ao século XVI e que chegou até ele. E que era, inclusive, currículo escolar. É isso que ele e o Descartes chamam de escola. O que eles estão chamando de escola é a filosofia feita nas universidades europeias naquele momento. Eles estão fazendo filosofia fora da universidade. O Spinoza é polidor de lente, o Descartes é soldado mercenário. Nenhum dos dois é professor universitário. Embora a filosofia do Descartes frequente de vez em quando os cursos universitários na Holanda, sobretudo, né, a filosofia dele se desenvolve e circula fora da universidade. Né, e depois, mais tarde, com os amigos do Descartes ali na universidade, Mersenne, Arnaud, Nicole e assim por diante, ela começa também a ser incorporada dentro da universidade. Mas vejam só, nós não podemos cair na ilusão de que só porque nos nossos cursos de moderna 1, filosofia moderna 1, todo mundo costuma dar Descartes, as disputas não, desculpe, se é ato falho, as meditações metafísicas do Descartes, isso não quer dizer, de forma nenhuma, que na época a filosofia cartesiana fosse aceita dentro da universidade da mesma forma que ela é hoje em dia. Nós recuperamos o cartesianismo para dentro do currículo universitário muito tempo depois. Né? O Descartes, inclusive, sofreu acusações, o cartesianismo sofreu acusações de ser uma filosofia ateísta em pleno século XVII. Tá? E ele é tudo menos ateu, ele tem 2 provas da existência de Deus nas meditações metafísicas. Mas um dia a gente discute o que é esse ateísmo, o Spinoza também foi acusado disso e tal. O que nos importa agora é a gente sublinhar o seguinte, e reter isso. Uma parte do vocabulário tradicional dessa metafísica fica de herança para o Spinoza e para o Descartes. E nós vamos tentar entender agora, hoje, como o Spinoza, que parte é essa e como o Spinoza vai alterar essa discussão, a maneira dele, para montar sua metafísica especial, já blindada com relação à teologia, assim por diante. Né? E a primeira questão que a gente vai pôr é uma questão relativa à maneira como essa metafísica se aproximava daquilo que ela chamava de ente. Tá? Primeira observação, e tem que ser feitas várias, porque a metafísica tradicional foi criticada e coberta por muitas camadas, no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Ela sofreu 3 séculos de crítica, 3 séculos de deformação. Uma deformação, eu quero dizer, de rejeição, por algum motivo, né? De distanciamento crítico por parte das filosofias, a tal ponto que vocês hoje em dia, ao invés de terem no primeiro ano a matéria metafísica, vocês têm a matéria filosofia geral, que substitui no currículo escolar a velha metafísica. Né? E a metafísica tradicional é hoje em dia apresentada dentro das universidades como uma curiosidade histórica, como um momento histórico a ser estudado ali especialmente, em uma matéria exótica, e assim por diante. Mas, do ponto de vista tradicional, havia se consolidado, com prós e com contras, uma maneira de descrever e de discutir a questão da natureza do ente enquanto tal, que coincide completamente com a questão a respeito da natureza do real enquanto tal. Pode ser que as filosofias tardias separem essas duas coisas, mas naquele momento, você pensar a natureza do ente implicava você colocar questões a respeito da natureza do que é o real enquanto tal. Isso era tranquilo. O idealismo que separa essas duas coisas ainda não era plenamente constituído como ele vai ser no século XVIII, no final do século XVIII e no século XIX. Ali você tem um outro ambiente intelectual. E o ente era pensado tradicionalmente a partir de uma série de termos que, na linguagem técnica dessa metafísica de época, dessa metafísica do século XVI, eram chamados de termos
transcendentais. Primeiro, acidente de percurso. O Kant também usa a palavra transcendental. O Kant faz um idealismo transcendental. Se nós pudéssemos dar um nome para a filosofia dele, se ele pudesse dar um nome para a filosofia dele, ele chamaria essa filosofia de idealismo transcendental. Só que quando Kant usa a palavra transcendental, ele desloca o sentido da palavra para um uso muito peculiar, muito kantiano, que evidentemente não condiz, não se sobrepõe perfeitamente sobre os usos do termo transcendental no século XVI e no começo do século XVII. Kant, em geral, faz um deslocamento do vocabulário da metafísica que lhe é muito próprio. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que esquecer para entender essa metafísica é o vocabulário kantiano que nós vamos apartar, nós vamos deixar de lado. Então, para explicar o uso do termo transcendental, que é, aliás, muito mal usado posteriormente, né? Inclusive sem a necessidade de a gente atribuir a culpa disso ao Kant. O Kant tem lá um sentido muito próprio da palavra transcendental, mas os metafísicos do século XVI usam essa palavra porque o termo transcendental, porque essa palavra se refere a uma classificação e a dois conceitos operadores: o conceito de imanente e o conceito de transcendente. E o transcendental seria uma terceira coisa, que se relaciona com o imanente e se relaciona com o transcendente. Até aqui o Kant vem junto, tá? Mas basicamente nós chamamos de imanente aquilo que pertence a uma determinada região, a um determinado conjunto, a uma determinada fronteira. Desenhado uma fronteira, tudo aquilo que está para dentro dessa fronteira é chamado de imanente. É um termo latino. É um termo latino técnico que na época era perfeitamente comum. Hoje em dia é uma palavra em desuso. Então, para nós parece uma palavra pomposa, uma palavra difícil. Imanente, isso deve ser algo muito especial. Não. Imanente quer dizer basicamente aquilo que está dentro de, aquilo que pertence a, aquilo que está cercado por uma fronteira e está do lado de dentro dessa fronteira. Daí que ele seja chamado então de imanente. Do lado de fora dessa fronteira, qualquer que ela seja, pode ser a fronteira, por exemplo, das coisas materiais. Aquilo que é material é imanente às coisas materiais, pertence ao grupo das coisas materiais. Né? Todo pedaço de matéria é imanente à materialidade do mundo. Ele está incrustado na materialidade do mundo e não está fora dela. Agora, uma coisa que é imaterial vai estar fora desse grupo. E nesse sentido, porque ela está fora do grupo coisas materiais, como relação às coisas materiais, essa coisa material vai ser chamada de transcendente. Porque ela transcende, isso é, salta para fora da fronteira. É estrangeira à região das coisas materiais. Tá? Então vamos fazer essa oposição, são dois termos contrários. Imanente é aquilo que está dentro de. Transcendente é aquilo que está fora de. E o transcendental é um termo que vai ocupar um lugar especial, que não é nem completamente interno e nem completamente externo a uma determinada região. Se vocês quiserem, e isso vale ainda para o Kant, o transcendental é um termo que está na fronteira, que decide, que permite que você decida o que está para quem dele e é imanente e o que está para além dele e é transcendente. O transcendental, ele está na divisão entre essas duas coisas. Esse é a metáfora, se vocês quiserem, que está por trás do uso clássico desse conceito. Como é que eles são apresentados normalmente pelos metafísicos do século XVI? O que pode causar uma enorme confusão para a gente de novo. Não é só com relação ao vocabulário, mas é com relação à maneira de pensar esse vocabulário.
Normalmente eles são apresentados como termos que são universais, de uma maneira muito peculiar, muito especial. Historicamente, e depois por adoção da lógica do Aristóteles a partir do século XI ali na Europa, o modelo para você pensar a universalidade passa pelo vocabulário aristotélico. Né? E o Aristóteles, nas categorias, no Tratado sobre as Categorias, e depois, mais tarde, em alguns momentos na metafísica, nos textos que compõem a metafísica, ele parece apresentar, os especialistas discutem isso porque as listas são de tamanho variável, com ingredientes variáveis também, tem toda uma discussão a respeito disso. Então não vamos fixar a ideia de que é o Aristóteles quem faz isso, mas a maneira que esses autores tiveram de se referir à obra atribuída ao Aristóteles e ao próprio aristotelismo cria esse clichê, esse lugar comum, que é o de apresentar um certo grupo de conceitos maximamente universais que vão ter um nome técnico, lógico, chamado categorias. Né? Na lista tradicional são 10 categorias. É uma lista que é descolada, que é decalcada do Tratado sobre as Categorias atribuído a Aristóteles. Né? Seriam qualidade, quantidade, relação, modalidade, disposição, hábito, figura, número, agente, paciente. Seria um conjunto de conceitos muito gerais, que são conceitos dentro dos quais eu posso encaixar a maioria dos objetos reais existentes. E nesse sentido eles são chamados grandes gêneros dos objetos reais existentes. Há vários modos de ser dos objetos reais existentes que são categoriais, que são categorias. E elas têm diferenças de funcionamento interno, elas têm diferenças, digamos assim, intrínsecas, próprias delas. Por exemplo, a categoria da substância, a substância eu vou deixar de lado porque nem sempre alguns autores classificam como categoria, outros não. Vamos deixar a substância aqui de lado, mas vamos pegar a qualidade. A qualidade, ela é uma coisa passível de contrariedade. Então eu posso ter uma qualidade como quente e eu posso ter uma qualidade contrária como frio. Mas a qualidade, ela não é passível de mais ou de menos. O que é passível de mais ou de menos é a quantidade. A quantidade vai ter ordem, a ordem numérica, por exemplo, o conjunto ordinal dos números, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso já é característica de uma quantidade, poder ser ordenado dessa maneira. E as propriedades ser maior que ou ser menor que dizem respeito fundamentalmente e no seu sentido próprio às quantidades. Coisas como agente, paciente, número e figura, o número na medida que ele participar da quantidade e a figura na medida que ela participar da quantidade podem ter maior e menor. Mas o hábito, a relação e assim por diante são categorias que não têm maior e menor. E também não tem contrariedade, algumas delas. Então, se você for pensar as propriedades que cabem a cada uma das categorias, vocês vão perceber que algumas propriedades cabem a algumas categorias e algumas outras propriedades não cabem em outras categorias. Mais ou menos como se eu dissesse para vocês que para que um corpo possa ter a capacidade de ser dito colorido, ele tenha que ter uma extensão, tem que ter uma área, ele tem que ter uma superfície pelo menos. Corpos que não têm superfície não são coloridos. Corpos que não têm, em termos mais gerais, extensão, não são coloridos. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês o número 3 é verde, ora, o número não tem extensão nenhuma. Então, também ele não pode ter cor. Então, essa minha frase, ou ela tem que ser interpretada metaforicamente, o que é a primeira coisa que a gente faz, a gente imagina o número 3 desenhado numa parede, com uma cor verde, né?
ou ela não faz o menor sentido, porque números não têm cor. Né? Portanto, você atribuir cor a número é um erro categorial. Ainda não está se referindo à verdade a tábua das 10 categorias tradicionais atribuídas ao Aristóteles, mas tem a ver com o funcionamento dessa tábua, na medida em que essa tábua mostra o que cabe à quantidade enquanto quantidade, o que cabe à qualidade enquanto qualidade, como eu posso discernir quantidades e qualidades, quantidades e qualidades de hábitos, quantidades, qualidades e hábitos de disposições, e assim por diante. Nós não vamos aqui nos estender, porque o Spinoza sequer menciona essa tábua de categorias dentro do texto dele. Ele não menciona até agora, nem um pio sobre isso. O que nos interessa disso é que, tradicionalmente, e nós poderíamos pôr assim, forçando um pouco a mão, que do ponto de vista da lógica, não da lógica contemporânea, esqueçam ela não tem nada a ver com isso, mas da lógica tradicional ali do século XVI, os universais mais amplos deveriam ser as categorias enquanto tal e a substância. Seja que o autor que a gente está pensando classifique a substância como categoria, seja que ele não classifique a substância como categoria, mas como a portadora de todas as categorias. A substância empresta conteúdo para as categorias. Então, tudo que tem quantidade tem uma substância por trás. Tudo que tem qualidade tem uma substância por trás. Tudo que tem hábito tem uma substância por trás. É a substância quem fornece o terreno no qual as categorias se manifestam. O território dentro do qual as categorias vão se manifestando como categorias. Ainda assim, a substância e as categorias deveriam, do ponto de vista lógico, serem os conceitos mais universais. No entanto, há uma série de conceitos, sobretudo e principalmente aqueles que dizem respeito à própria natureza do ente, do espaço ente, com perdão do cacófato enquanto tal, esses em particular têm uma universalidade que parece ser mais ampla e de uma outra ordem, que é a universalidade das categorias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: alguns autores podem até rejeitar isso no período, mas há um debate em torno do qual se pensa como uma posição possível a ideia de que certos termos universais são universais de uma forma diversa e mais ampla do que aquela que as categorias do Aristóteles são universais. E esses conceitos vão ser chamados de transcendentais. Esses é que são os famosos conceitos transcendentais. A lista de conceitos transcendentais, assim como a lista de categorias, é variável. Mas 3 são os principais que aparecem em todas as listas, e 2 extra vão aparecer como, às vezes, como super transcendentais. Existe essa palavra, e não é uma gíria dos anos 80. Super transcendentais, isso é, transcendentais que são mais gerais ainda que os transcendentais, ou como transcendentais também, no mesmo nível que os demais transcendentais. Qual é a lista? O primeiro transcendental vai se chamar unidade, e nós já falamos um pouco sobre ele. Eu vou retomar isso. O segundo transcendental nós vamos chamar de verdade, não no sentido lógico, verdade esta proposicional, antepredicativa, fora daquela definição lógica de verdade. Não é? A definição não tem nada mais diferente do conceito de verdade da metafísica tradicional do que a explicação lá que o Kripke dá, o haikai que o Kripke faz a respeito da verdade. Não tem nada a ver com a lógica contemporânea. Eles estão chamando de verdade ali uma outra coisa que a gente vai ver já já o que é, já já. E o terceiro transcendental vai ser a perfeição ou a bondade. Não é? Tanto faz porque a perfeição é um bem. Mas, de qualquer maneira, como não tem em português a palavra bondade, né, nós vamos usar o termo perfeição para nos referirmos a esse terceiro transcendental. Para completar a lista com os super transcendentais ou com os transcendentais mais encrenqueiros ali,
nós temos ainda o próprio termo ente, que se refere a tudo aquilo que é real e, portanto, é um baita do universal, né? Universal que vale para tudo. E o termo coisa. E se esse povo vivesse em Minas Gerais, eles ainda diriam trem, não os trem. Mas, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é uma lista tradicional de 5 termos, dos quais nós vamos descontar 2, res e ens, coisa e ente, nós vamos deixar de lado. E vamos pensar nos 3 fundamentais: unidade, verdade e perfeição. O que são essas coisas? Do ponto de vista da metafísica. Tá? E, por favor, dessa vez, se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema em interromper e fazer a questão, tá? Porque a gente vai dar um andadão nisso aí, e uma vez que a gente consiga dominar isso, a maneira como o Spinoza está respondendo algumas coisas dentro do texto vai ficar bem transparente para nós. Então, qualquer dúvida, aproveitem para fazer a questão, tá? Então, lá vai. Vamos primeiro com a unidade. O que é a unidade? A unidade, em primeiro lugar, ela não é uma unidade acidental. Aquilo que pertence à unidade de um ente pertence intrinsecamente, pertence por si mesma a essa unidade. É como se vocês vissem uma parte do meu corpo, por exemplo, o meu óculos, e a partir do óculos vocês adivinhassem o restante da pessoa, né? De uma forma tal que isso, o óculos e a pessoa, se encaixassem de uma maneira tão perfeita que elas formassem uma coisa só. É óbvio que isso não acontece para mim. O óculos e eu somos um ente por acidente. Se eu tirar o óculos, eu continuo sendo o que eu sou, e o óculos vai ser outra coisa que não o meu óculos. Né? Mas há outras coisas em mim, por exemplo, a minha racionalidade, por exemplo, o conjunto das minhas experiências e coisas assim, que não podem ser separadas de mim sem destruir completamente a minha maneira de ser. Essas coisas todas juntas formam de uma forma não arbitrária. Portanto, eu estou contra toda uma maneira de pensar do século XIX, que se tornou muito comum na primeira metade do século XX, de uma maneira metafísica. Eu estou dizendo para vocês basicamente o seguinte: que existe uma consistência ontológica no meu modo de ser, que faz com que tudo aquilo que é meu ingrediente, que faz parte de mim, forme uma unidade. E essa unidade que essas coisas formam, né, é uma unidade anterior à unidade numérica. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver. Vejam, vamos voltar às nossas aulas, como a gente fez hoje de manhã. Eu vou dar mais um exemplo. Vamos voltar às nossas aulas do primário. Como é que as pessoas ensinavam a gente lá no primário a contar? Eles pegavam uma cartilhazinha com 3 bananas desenhadas, 3 maçãs desenhadas, 3 porquinhos desenhados, 3 triângulos desenhados, 3 árvores desenhadas, e falavam: tudo isso tem em comum o número 3. São 3 árvores, 3 bananas, quantos porquinhos? 3, quantos triângulos? 3. Né? O 4 é a mesma coisa, você pega um monte de objetos semelhantes e faz você contar esse objeto, esse objeto, esse objeto e esse objeto. Tudo isso pressupõe que você saiba contar um objeto único, um triângulo, um leão, um grão de arroz, né? E para bater no preço, $1. Tudo isso é contado na multiplicidade, 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem, a partir da nossa capacidade de reconhecer uma unidade como um. Então, quando eu conto as 3 bananas da minha cartilha do ensino básico, eu, no fundo, estou fazendo pelo menos a seguinte operação. Eu estou descrevendo agora ela como ela seria pensada por um metafísico do século XVI. Lá vai.
Primeiro, eu reconheço uma unidade. Depois, eu reconheço uma unidade numérica, porque eu digo, essa unidade existencial, essa unidade nas próprias coisas, que faz com que uma banana seja uma banana, uma maçã seja uma maçã, um trevo seja um trevo e assim por diante, ela se repete em cada um desses outros objetos. E então eu vou contar 2 e depois 3 bananas. Mais um, 3. Se tiver mais uma, 4. Se tiver mais uma, 5. E assim na sequência dos números naturais indefinidamente para frente. Mas antes de eu ser capaz de fazer essa sequência toda, eu tenho que ter uma razão nas próprias coisas para dizer Essa razão nas próprias coisas para dizer forma uma unidade é a unidade transcendental. Tá? Ela não é a unidade comum, a unidade que tem um valor numérico e que é representada pelo algarismo 1. Ela é aquilo que permite que você utilize o número 1 a partir da natureza das próprias coisas. Por que as pessoas não olham para mim, para o meu óculos, e dizem muitos? São muitas coisas que estão aí. Porque, a rigor, nós já partimos do princípio de que esse óculos está ligado comigo e que eles formam uma unidade. Eles formam uma unidade. Se eu tirasse o óculos, o mesmo risco poderia acontecer. Os caras poderiam pensar assim, vão pensar um extraterreno. Ele diria, não, a mão de um ser humano é uma coisa diferente do braço, do antebraço, do ombro. Então, ao invés de ter uma coisa ali, tem várias, é um complexo. Um complexo de coisas diferentes, que se juntam para formar um corpo muito complexo, parecido com uma máquina que é o corpo humano. Mas nós que estamos acostumados com o corpo humano como tal, nós pura e simplesmente vemos tudo isso formando uma unidade pela sua própria natureza. O corpo se encaixa, a menos que eu fosse o Frankenstein, fosse feito das partes de vários corpos diferentes. Todas as partes do meu corpo, de alguma maneira, exprimem a forma de ser do meu corpo inteiro, de tal maneira que meu corpo forma assim como o de vocês, forma uma unidade. E então eu digo, uma pessoa, uma unidade, um corpo, aí eu conto o número 1. Mas o fundamento disso tudo, metafísico, é uma unidade que acontece no próprio ente, na própria coisa que está sendo. Meu próprio ato de ser me coloca em unidade. Tá? E isso vai ter algumas consequências. Nós já vimos isso na primeira aula, eu estou retomando para pegar os outros. Primeira consequência. Quando essa unidade é afirmada, quando existe em mim um fator que afirma a unidade da minha forma de ser, eu chamo esse fator de identidade. A identidade reafirma a minha unidade. Portanto, metafisicamente falando, a identidade não é uma relação entre duas coisas. É uma relação visceral, interna, do ente consigo mesmo. De um ente, eu não gosto de falar do ente porque dá cacófato, mas de um ente consigo mesmo. Então, sei lá, o computador é um só, não são dois. Por quê? Porque todas as peças estão encaixadas numa coerência tal que elas formam um único todo. E esse único todo tem uma identidade. Se vocês tirarem o chip do computador e colocarem outro chip, vocês mudaram uma máquina. Se vocês tirarem a tela e colocarem da outra tela, vocês mudaram a máquina. Percebe? Então, aquilo no computador que reafirma a sua forma normal, habitual de ser, é a identidade desse computador. Tá? Identidade de um lado. E contra o conceito de identidade, nós vamos ter também aquilo que divide, aquilo que separa a unidade em um múltiplo. E a isso nós vamos chamar de diferença. E são dois conceitos contrários. Eles não são contraditórios, eles são
contrários até aqui. O que eu quero dizer com isso? A identidade desfaz aquilo que a diferença faz. E a diferença desfaz aquilo que a identidade faz. A identidade reafirma uma unidade como unidade. A diferença introduz complexidade dentro de uma coisa, tirando a unidade e a identidade, negando a unidade e a identidade. Então, por exemplo, a medicina pode dividir o meu corpo agora em uma série de partes e dizer, olha, você, médico X, estuda só essa, você, médico Y, estuda só aquela, você é otorrinolaringologista e você é enterologista. Então, quem vai estudar o intestino vai estudar só uma parte do meu corpo, e quem vai estudar o meu aparelho respiratório vai ser um outro médico, que é o otorrinolaringologista ou pneumologista, e eles vão separar o meu corpo em partes, a partir das diferenças internas ao meu corpo. Mas tanto as minhas diferenças quanto as minhas identidades se referem à unidade transcendental daquilo que eu sou na realidade, a unidade transcendental de um ente. Vocês percebem? Então, a unidade transcendental, ela é o lugar onde você produz, rachando ela uma diferença, e montando ela, recompondo ela, você produz uma identidade. Tá? Identidade. Paulinho. Oi. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro, é para fazer. Interromper? Não, pode é que eu fiquei, vai pegar fogo. Eu queria confirmar aqui o raciocínio e o entendimento, né? É o Marcelo quem está falando. Você deu 2 exemplos aqui, né? Do ser, né? Da identidade, da unidade. Por exemplo, você comentou de um computador e do corpo humano, né? O computador sem um processador, ele não é um computador. Ele pode ser uma caixa física ali com uma tela, mas não é um computador, né? Mas se eu trocar o processador de um computador por um outro processador, ele continua sendo um computador, com algumas diferenças, né? Mas ele continua com uma identidade ser computador. No corpo humano, até usando o exemplo que você deu agora atualmente, né? Nos dias atuais, você pode ter um corpo humano onde você pode fazer aí a doação de um órgão, você ter o órgão de uma outra pessoa na composição do seu corpo, né? Um coração, um rim, né? Que é feito. Mas você não deixa de ter essa identidade, né? De ser o Paulinho, o Marcelo, o Rafael, ou seja, essa identidade que nós temos, embora tenhamos partes dessa unidade codificada, e aí poderia entender ela com uma diferença, estaria mais ou menos nesse caminho? Tá, é exatamente isso. Veja só, por isso que eu disse que a identidade e a diferença, nesse caso, não são contraditórias. Você tem uma unidade do teu ente, enquanto você é um ente real, que mantém você num campo idêntico, digamos assim. Mas você pode, dentro desse campo, ter rupturas e produzir diferenças. Tá? Então, ao mesmo tempo, e não é Hegel isso é metafísica do século XVI, você tem identidade e diferença. Os seres complexos, como nós e os computadores, eles têm uma identidade que diz respeito não a específica, não necessariamente as partes que o compõem, mas a relação constante entre as partes que o compõem. Então você pode trocar um processador por outro e não transformar o ente que você estava, em cima do qual você estava operando, em um outro ente, provocar uma ruptura total na identidade dele, e aí você não tem mais o mesmo ente, você tem um outro, né? Uma caixa sem processador, bem como no teu exemplo. Então, mais legal ainda, você pode fazer um transplante no corpo humano e colocar uma parte de um outro corpo para funcionar dentro do nosso. E ainda assim é o teu corpo que tem uma unidade, que tem uma certa identidade. Ele manteve a identidade, apesar da diferença. Mas você não poderia ter feito essa operação sobre ele se ele não tivesse uma identidade
e se ele não guardasse dentro de si também a ruptura com essa identidade, que é as diferenças internas que ele tem. Então, um ente complexo é um ente que tem ao mesmo tempo identidades e diferenças. E em cima dessas identidades e diferenças, você encontra nele partes, você encontra nele componentes, você encontra nele ingredientes. E você pode operar sobre essas partes, componentes e ingredientes. Algumas partes são absolutamente imprescindíveis. Então, você pode fazer um transplante de coração e dizer que eu continuo sendo eu mesmo depois do transplante. Mas se você fizer um transplante de cérebro, você vai começar a duvidar que no resultado final estou eu mesmo lá ainda. Ou a pessoa que doou o cérebro para mim. Né? Você percebe? Aí tem algumas partes que são absolutamente necessárias e essenciais. Mas, a rigor, todo ente tem uma unidade que une todas as partes essenciais e inessenciais e uma série de diferenças internas que separam essas partes, né, que permitem uma classificação, uma montagem, uma articulação entre essas partes. E a identidade é a diferença que vão fazer isso. Tudo isso junto, toda essa complexidade junta forma uma coisa só, que é o ente sobre o qual você está agindo, o ente que você está ali pensando, examinando, analisando. Né? E isso, para o metafísico tradicional, é uma propriedade do próprio ente. Não é uma propriedade do meu jeito de pensar o ente. A realidade é assim. Tá? Para alguns, porque tem metafísicos idealistas também, mas não é o idealismo, não tem a mesma força que, digamos assim, o idealismo pegou a partir do século XIX, do idealismo alemão e assim por diante. Né? O idealismo é uma posição possível lá. Inclusive teria outro nome. Né? Eles não classificam, na filosofia medieval, idealismo e realismo querem dizer coisas diferentes do que o que eles querem dizer quando aplicados às filosofias do século XVIII ou do século XIX. Tá? Idealismo significa, no século XVI, uma filosofia que propõe que os universais são construções ideais, e realismo implica uma filosofia para a qual os universais, a universalidade, é uma propriedade das próprias coisas. Não adianta, toda vez que o telefone fica ligado, ele toca. Então, desliguei ele. Então, os universais, veja só que maluco, eles, dependendo de como você pensá-los, você vai ser, para um cara do 16, idealista ou realista. O que eu estou chamando aqui de idealista, no entanto, é um idealista como se pensa a partir do século XVIII, quer dizer, aquele que diz que nosso pensamento vem em primeiro lugar, está em primeiro plano quando você for pensar o real. E o realista é aquele que diz que o mundo real está em primeiro plano antes do pensamento. Tá? E eu estou aqui propondo para vocês que os termos transcendentais devem ser entendidos privilegiadamente, depois isso vai mudar, mas privilegiadamente em sentido realista. E que, portanto, a unidade do meu corpo, aquela que a gente mexeu com o transplante, é uma unidade na própria realidade, no real mesmo. Tá? Não é um jeito de pensar que vai fazer com que eu aceite que um transplante de coração me mantenha como eu mesmo e um transplante de cérebro não. É porque eu penso que faz parte da minha própria realidade, meu cérebro, a experiência acumulada nele, minhas memórias e tudo isso, e é isso que me define enquanto ente, né, de uma forma decisiva, e portanto eu posso mexer em um monte de coisas, mas se eu mexer nisso, eu agora sou outro ente. Mas todo e qualquer ente, inclusive esse outro ente no qual eu me tornei depois do transplante de cérebro, tem ainda uma unidade. Todos os entes do mundo, né, do elétron até o buraco negro supermassivo, até o conjunto de galáxias lá, o cluster de galáxias enorme que tem lá, não sei aonde, todos eles, se forem um ente, têm uma unidade. E dentro dessa unidade, a identidade de algumas partes e a diferença de outras partes. Tá? Isso é o conceito transcendental de unidade.
Tudo bem até aqui? Façam as questões. Porque daqui a pouco a gente vai tirar proveito disso. Então, é melhor questionar agora. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Com licença, é a Fernanda. Paulinho, a diferença, ela está aqui mais para o contingente, nesse caso, professor? Boa questão. Na verdade, tanto a identidade quanto a diferença podem ser contingentes, mas um ente real, para valer, tem uma identidade que lhe é própria e, portanto, alguma coisa nela não é contingente. E a diferença, ela pode ser essencial. Ela pode ser uma diferença constitutiva da própria coisa. Isso vem do velho Aristóteles, por exemplo, quando ele fala em diferença específica. Né? Ele vai dizer, a diferença específica separa dentro de um gênero uma espécie. Né? Então você tem a espécie primata, e você tem a espécie, o gênero primata, e você tem a espécie Homo sapiens, gênero lógico, né? E a espécie Homo sapiens. Tem alguma coisa lá no DNA do Homo sapiens que separa ele de todos os outros primatas, e diferencia ele. E isso não é contingente, isso é necessário para o Homo sapiens. O que podia acontecer é que nunca se tivesse produzido um Homo sapiens. Né? Mas, nesse sentido, todas as coisas são contingentes. O fato é que algumas diferenças próprias aos entes lhes são essenciais, tanto quanto as suas identidades. Né? Algumas, não todas. Então, veja só, eu e o óculos formamos uma entidade só por acidente, é contingente. Eu vinha ter um cansaço lá de visão, tal, aquelas coisas todas lá, e eu tive que usar um óculos. Mas eu podia não ter tido. Se eu tivesse outra genética, eu não teria tido. Ou menos do que isso até, se eu tivesse visto menos tela de computador, eu não teria tido. Né? Então, veja só, alguns entes são formados contingentemente, mas quando eles finalmente se constituem como entes, eles manifestam imediatamente uma unidade que lhes é própria e que contém em si todas as suas identidades e todas as suas diferenças. Tá? E essa unidade é pré-numérica. Ela não é o número 1. Ela é aquilo que permite você apontar para uma coisa e dizer 1. Sem essa unidade não haveria o número 1. O número 1 é um produto já tardio. Estou dizendo para os metafísicos do século XVII. Vejam, isso é completamente diferente do que acontece na filosofia na lógica pós-freiriana, nas filosofias da linguagem, porque, diferentemente das filosofias da linguagem, essa metafísica tradicional, ela não parte da linguagem para analisar as coisas, ela parte daquilo que ela propõe como sendo a realidade das coisas para explicar a linguagem. Né? Então é como se a linguagem recebesse sua significação das próprias coisas, e não que você pudesse, por uma análise da maneira como você fala, descobrir qual é a realidade das coisas. É o contrário, é a unidade do próprio ente que permite que você fale 1 e que o número 1 tenha significação em uma linguagem. Uma coisa que um lógico contemporâneo jamais aceitaria. Né? Eles têm uma outra metafísica. Eles dizem que não tem metafísica alguma, o Carnap e tal, os caras dizem, não, eu não tenho nada de metafísica. Não, tem. Porque você aceitar ou negar as propriedades transcendentais do ente é fazer metafísica. Não, só que você fez com um sinal trocado. Os caras no 16 aceitavam e você agora está negando. Mas você está negando uma coisa que é, digamos assim, uma questão metafísica essencial que tem que ser posta a respeito da natureza do ente enquanto tal. E essa questão diz respeito à própria natureza do ser. Quer dizer, tudo aquilo que mostra para a gente uma unidade. E a gente tem que entender essa unidade como um fator positivo daquilo que a coisa é. E nesse fator positivo você vai ter uma identidade, contingente ou não, ou uma diferença, contingente ou não. Então a resposta à tua questão é a seguinte: algumas identidades são contingentes, algumas diferenças
são contingentes, mas algumas identidades são essenciais e algumas diferenças são essenciais. O que não varia é que qualquer identidade, essencial ou não, e qualquer diferença, essencial ou não, nasce na unidade do ente enquanto ente, de um ente. É a unidade do ente que mostra a identidade dele e a diferença dele. Tá? E é claro, a diferença ela é uma categoria difícil. A história tradicional da metafísica privilegiou a identidade. Né? Talvez até por ligar, como você percebeu, por isso que eu acho que você fez a questão, porque com o tempo a identidade vai sendo ligada à necessidade. E aí você vai ter uma tendência a rejeitar a diferença como contingência. Mas na tradição, tanto a necessidade, tanto a diferença quanto a identidade tem os seus aspectos necessários e os seus aspectos contingentes. O que importa ali é que todas elas se remetem a algo que é metafisicamente essencial, a unidade do ser, tá? Unidade transcendental do ser. Veja, portanto, quando eu disse transcendental, eu quero dizer, ela é mais universal que a qualidade, que a quantidade, que a relação, que a modalidade, que o hábito, que a figura, que o número, que a disposição, que o tempo, que o agente, que o paciente. Ela é mais geral que isso tudo. Porque qualquer ente tem essa unidade. E nem todo ente tem quantidades, qualidades, hábitos, né? Ações, paixões, nem todo ente. Mas todos eles, inclusive Deus, porque os transcendentais se referem ao imanente, ao que foi criado, mas também se referem ao transcendente. Né? Então, tem dois sentidos nos quais o monoteísmo pode dizer que Deus é um. Num sentido, ele não está dizendo nada diferente de qualquer politeísmo. É dizer que Deus tem uma unidade na sua forma entitativa. A maneira dele ser desenha uma unidade, um todo que é totalizado, acabado e único. Tá? E a segunda é dizer que só existe um, o número 1. Não existem 2 deuses, nem 3 deuses, nem 4, mas 1. Tá? Aí você tem uma outra concepção de monoteísmo. E muita gente no século XVII brinca um pouquinho com isso e fala que Deus é um nesse sentido metafísico, deixando em aberto qualquer outra questão. Fala, é esse o monoteísmo que importa, não é dizer, é esse cara aqui, ele se chama Jeová e ele tem tais características. Não, é dizer, ele tem unidade própria, não? É um ente perfeito, acabado, dotado de unidade também. Assim como as criaturas, nós, por exemplo, temos unidade também. Ainda que eu use o óculos e eu e o óculos formemos um ente por acidente, portanto um ente contingente, eu poderia ter outro óculos, eu poderia tirar o óculos, né? Outras coisas em mim vão formar a unidade de uma forma não contingente, de uma forma, inclusive, em alguns casos mais restritos ainda, necessária. Né? Eu necessariamente tenho as experiências que eu tenho, eu necessariamente tenho uma série de aparelhos respiratórios, digestivo, tal, tudo isso daí, funcionando de um certo jeito, para que eu permaneça vivo e possa ser um corpo humano vivo. Isso é necessário para mim. Mas suprimido isso, eu mudo. Eu morro. Né? É uma mudança na minha própria condição entitativa. Mas isso diz respeito só ao primeiro transcendental. Vocês estão vendo que como esses transcendentais são bacanas, mas ao mesmo tempo encrencados. Tá? O primeiro, que é a unidade de todos os entes enquanto tal. Não a unidade dos entes entre si, mas de cada um deles em particular, consigo mesmo. Tá? Segundo transcendental, verdade. O que é a verdade? A verdade é um conteúdo mínimo, é um conteúdo peculiar, mínimo, que uma coisa tem que ter para ser um ente. Então, se sou eu, não é outra pessoa.
E eu não sou outra pessoa porque tem alguma coisa em mim que é minha, que precisa ser expressa positivamente. E isso eu chamo de verdade. Verdade no sentido metafísico. Não confundir de forma nenhuma, isso é um desastre, confundir a verdade metafísica com a verdade lógica. Lá na lógica e na filosofia da linguagem, vale a regra do Kripke. A neve é branca, entre aspas, sem somente ser a neve na realidade é branca. Tá? Mas o que eu estou falando aqui é que o próprio ente, antes de ser membro de uma proposição, tem uma maneira de ser que lhe é própria, que lhe é peculiar e que já está presente nele integralmente quando ele é real. Evidentemente, essa é uma posição realista da verdade. E antepredicativa, é uma verdade que não depende da predicação. Porque, veja só, para que a proposição a neve é branca seja verdadeira, é preciso que tenha o branco, que é uma qualidade, e a neve, que é uma substância. E que, na realidade, essa qualidade e essa substância se sobrepõem. Isso não é uma explicação metafísica. Na explicação metafísica, a neve é algo branco, em si mesma já. Ela é algo que reflete a luz do sol de uma forma tal que ela parece branca sob certas condições, mas essa maneira dela de refletir a luz do sol está presente em quaisquer outras condições. É constitutiva dela como ser. É uma verdade que está presente nela. Quer dizer, tem as verdades sobre a neve que estão contidas dentro da neve. E que são verdades antes da construção lógica da verdade. Tá? Essa, então, é a verdade transcendental. Né? E essa verdade significa, no fundo, que ser um ente é ter algum conteúdo, é ter alguma consistência ontológica. Né? Isso é diferente de ser uma unidade. A unidade interage com a verdade do ente, porque ela é a unidade daquilo que no ente é verdadeiro. Mas a unidade é uma positividade do ente. Uma coisa tem uma unidade, um bom candidato assim no ente. Mas se ela tem, além disso, também um conteúdo que lhe é peculiar, próprio, bom, então agora ela tem muito mais condições de ser pensada como um ente. Eu não vou insistir muito sobre a verdade transcendental, porque ela vai ser menos utilizada por nós. Mas eu só quero deixar claro que essa verdade transcendental, isso a gente vai ter que sublinhar 10 vezes, não é a verdade lógica. É uma verdade que os lógicos contemporâneos nem levam em consideração. O positivista nem quer saber disso. Aliás, o positivista não queria saber de nada do que a gente está falando. Ele vai dizer, não, isso é tudo besteira, eu vou pegar no partido da linguagem, vou descobrir como é que a linguagem significa, vou adquirir essa significação e regulá-la pela experiência, e está acabada a conversa, eu não preciso de metafísica nenhuma. Né? Torce ilusão, porque o que ele está fazendo é o caminho contrário do que nós estamos fazendo, que também é admissível metafisicamente como uma metafísica com o mesmo título que todas as outras. Né? Ele está dizendo, não, eu vou pelo caminho contrário. Mas, no fundo, ele está fazendo a mesma coisa que o metafísico. A diferença está no seguinte: para o metafísico, o próprio ente tem em si certas propriedades que se manifestam depois na maneira de falar sobre ele. Por exemplo, ele é complexo ou ele é simples. Por exemplo, ele tem uma unidade ou não tem uma unidade. Quando não tem uma unidade, é um ente por acidente. Quando tem unidade, é um ente real. Por exemplo, ele tem dentro de si diferenças e identidades. E isso, de novo, remete ele a uma certa unidade. Mas também ele tem certos conteúdos que lhe são próprios. Então, ele também tem uma verdade, que é o segundo transcendental. Né? E, no fundo, os transcendentais interagem entre si. A unidade é a unidade da verdade, e a verdade é a verdade dessa unidade. Sem o menor problema. Tá? E tem o terceiro transcendental. Não, então, eu vou ficar aqui com a verdade, só sublinhando que ela é interpredicativa, que ela não é a verdade lógica como nós a conhecemos. A verdade no sentido metafísico mesmo.
E isso implica que a metafísica é anterior à lógica para alguns desses autores, tá? A lógica que vai ser justificada pela metafísica e não a metafísica pela lógica. A lógica que vai, a metafísica que vai justificar a lógica e dizer para o lógico, isso daí que você está raciocinando como princípio lógico tem origem na natureza do próprio ente. Isso que você pensa como identidade tem origem na natureza do próprio ente. Mas é uma operação lógica abstrata que você faz em cima disso que vai fazer ele operar dessa maneira que você faz como lógico. O metafísico está pensando essa identidade de outra maneira. A mesma coisa com a verdade. Tem um certo conteúdo em cada ente que é próprio e que é a sua verdade. Depois você fala em verdade proposicional e diz que a neve é branca porque a qualidade branco interagiu com o predicado branco, interagiu com o sujeito neve. Explique como quiser, mas nada disso seria possível se na realidade não houvesse neve branca. E é isso que o metafísico está falando. Na realidade, há neve branca. Tá? Ou neve com uma propriedade física que, sob certas condições, se manifesta como branca para um determinado olhar. Tanto faz, eu posso circunstanciar o quanto eu quiser. Tem lá uma verdade na neve que faz com que, sob uma certa luz, sob um certo ângulo e com certas condições, ela pareça branca. Né? E ela é assim para o metafísico porque ela é um ente. Todo ente tem uma verdade, todo. Até o ente mais vazio, um elétron, tem carga e tem spin, entendeu? A verdade dele. Né? E massa também, tem massa, tem carga e tem spin. É a verdade dele. É o conteúdo mínimo que ele tem que manifestar para ser um ente. Né? Ele, seu ente elétron. Né? Depois, então, pulando já a verdade e indo para o terceiro. A perfeição. Perfeição vem da ideia de acabamento. Perfeição aqui não é, vai permitir juízos de valor, mas não é ainda um valor. A perfeição é o quanto a coisa está coerente e completa se comparada com a sua própria essência. O quanto a coisa tem, digamos assim, de suplemento para a sua essência e o quanto falta para essa coisa, do que essa coisa é capaz de fazer. E, num certo sentido, todo ente só é ente se ele tiver alguma perfeição. Alguma. Ele não precisa ter toda a perfeição. Aliás, o Santo Agostinho, por exemplo, no De Magistro, vai apresentar uma discussão sobre a existência de Deus, fazendo uma hierarquia de perfeições. A pedra é menos perfeita que o vegetal, que é menos perfeita que o animal, que é menos perfeita que o ser humano, que é menos perfeito que o anjo, que é menos perfeito que o arcanjo, que é menos perfeito que o serafim, que é menos perfeito que o querubim e que é menos perfeito que Deus. Né? E vai fazer uma escadinha, vai fazer uma série ascendente de perfeições. Mas outros metafísicos vão tomar a perfeição como alguma coisa absoluta. O Spinoza é um deles. Né? Para o Spinoza, tudo é absolutamente perfeito como é. Exatamente como é. Porque é acabado nesse estado, acabado como tal, é completo como tal. Não existe falta no universo. O que existe é uma má interação entre as coisas, isso é uma outra história. Mas não falta nada a nenhuma delas. Todas elas, por serem um ente, têm uma perfeição garantida na sua própria existência e na sua própria essência. Ela já é a manifestação de uma perfeição, de um conteúdo positivo e acabado. Que por sua vez é semelhante à verdade transcendental e é semelhante à unidade transcendental. Então não se assustem se agora vocês embolarem as coisas, porque é para embolar as coisas. Esses três transcendentais interferem uns nos outros. A verdade de um ente aparece na unidade do ente e se manifesta como a sua perfeição. A perfeição de um ente aparece como a verdade de um ente e se manifesta na sua unidade. Os transcendentais interagem entre si, trocam de lugar. Alguns metafísicos no século XV, no século XVI, Lorenzo Valla, por exemplo,
vão ficar discutindo se existe algum transcendental que seja mais fundamental que os outros, que seja mais transcendental que os outros, e, portanto, seja aquilo que melhor caracteriza a natureza que o ente tem que ter para ser um ente de verdade. Porque, vejam só, se você suprime a unidade, não é mais um ente. Se você suprime a verdade, não é mais um ente. Se você suprime a perfeição, o acabamento, não é mais um ente. Se você suprimir qualquer uma dessas três coisas, vocês não estão mais lidando com o ente real. Tudo que tem realidade tem unidade, verdade e perfeição. E aqui eu não estou fazendo um elogio. Ter perfeições não significa ser excelente. Significa ser real. Quem que não tem unidade, nem verdade e nem perfeição? O nada. O não ente. O nada, enquanto não ente, por não ser um ente, não tem uma unidade, não manifesta unidade. Ele é vazio e não unitário. 2. Ele não é verdadeiro porque ele não tem conteúdo, e por isso mesmo também ele não tem falsidade, ele não tem nem verdade nem falsidade, ele está fora da verdade. Verdade é uma coisa que não se refere ao nada, né? Se refere sempre a algum conteúdo. E terceiro, ele não tem perfeição. Não, o que não quer dizer que ele seja imperfeição. O nada não tem perfeições, só isso, nenhuma perfeição, zero, nada, vazio de perfeição. Claro que é um conceito muito complicado, e o Spinoza e o Descartes em particular, quando forem falar sobre o nada, eles vão se limitar a dizer que do nada nada se segue. Isso quer dizer o seguinte: não se pensa o nada, é besteira, perda de tempo, aluguel, é a suprema encanação. Quer dizer, um cara que conseguisse, inclusive, fazer isso ganharia o troféu de o cara mais encanado do mundo, para usar uma gíria dos anos 90. O cara mais encasquetado, mais quer ficar pensando sobre o nada. O que tem para pensar sobre nada? Nada. Porque se o negócio não é um ente, ele não tem perfeição, não tem como pensar isso. Não tem verdade, não tem um conteúdo próprio para ser pensado. E não tem unidade. Eu nem consigo determinar a totalidade dele ali e apontar a identidade ou a diferença dele com qualquer coisa. Vocês percebem? Então, o nada é sem assunto. E, além disso, as filosofias do Descartes e do Spinoza são as duas inimigas da ideia de nada. O nada, ele é banido da física, por exemplo. O Descartes não aceita a existência do vácuo, assim como o Spinoza. Para o Descartes e para o Spinoza, a matéria se divide infinitamente, não que nem acontece hoje em dia conosco, uma quântica, por exemplo, que você tem pacotes de energia, de materialidade, que são pacotes mínimos, né? Você não pode dividir mais do que isso, e quando você somar, você tem que somar por múltiplos disso. Para o Spinoza não é assim. Para o Spinoza a matéria é divisível infinitamente, e cada divisão de matéria tem mais matéria, de tal maneira que não tem vazio em lugar algum, tudo é pleno, tudo é preenchido pelo real. O real não tem buraco, não é uma mistura de real e irreal. E nisso ele é bastante diferente dos atomistas, né? Porque para os atomistas, eu estou dizendo os atomistas clássicos, você tinha a realidade, o ser, os átomos, e o não ser, o vazio onde os átomos se mexiam. Tem que ter os dois para um epicurista ou para um democritiano, os dois, o átomo e o vazio. Para o Spinoza e para o Descartes, não, só tem o pleno, e a matéria é uma coisa perfeita e infinitamente divisível, sem limites. Ela é infinitamente divisível para baixo, assim como ela é infinitamente aglomerável para cima. Vejam que legal isso. Na metafísica deles, o nada não tem lugar, né? O nada é um absurdo. E não é, possivelmente por outra razão, que o Spinoza rejeita depois, e a gente vai ver isso, a ideia de criação.
Porque para ele, falar que uma coisa é criada do nada é enunciar um absurdo irremediável. Irremediável. Por quê? Porque o nada não tem unidade, o nada não tem verdade, o nada não tem perfeição, o nada não tem conteúdo. Né? E, portanto, ele não permitiria o aparecimento de algo. Se algo é um ente, se é um ente, tem unidade, tem verdade e tem perfeição. Vocês perceberam? Essa metafísica ela é uma maneira de fazer a diferença entre algo e nada. Isso é, algo é alguma coisa que se fundamenta em uma unidade, em uma verdade antepredicativa e em uma perfeição, um certo conteúdo positivo. E o nada, ele não é nada, ele é só a ausência disso. Ele não tem consistência ontológica nenhuma. E toda consistência ontológica está com o ente e com o ente real. Daí que... Professor? Diga. Aguinaldo, quer dizer que o tudo, então, pode ser entendido mais universal dos únicos, então o tudo é um único infinito, seria assim, então, né? Não, olha só, o tudo, nesse sentido aí, não é o contrário do nada metafísico, tá? O contrário do nada metafísico é o algo. Ou você é algo, ou você não é nada. Se você não é algo nenhum, se você não é um ente, então você não é nada. Vamos chamar o nada nesse sentido de não ente, tá? E o contrário de tudo é a negação, é o nada também. Tem vários tipos de nada. O Kant faz uma classificação maluca na Crítica da Razão Pura entre 4 tipos diferentes de nada. Tá? Eu estou pensando aqui no nada, e é preciso realmente ser um filósofo para se dar o trabalho de fazer uma classificação sobre o nada. Você imagina como é que a gente explicaria a função social de uma pesquisa cujo projeto é classificar o nada. Mas tem justificativa, porque o nada não é um objeto simples. Vamos desenvolver isso só mais um pouquinho. O nada não é um objeto simples de ser pensado, né? Ele em si mesmo não tem complexidade nenhuma, mas para pensar isso é meio complicado. Vamos pensar assim, ó. Pega todas as coisas que existem no universo, foi o que você fez, o todo, e nega isso. Diz não para tudo isso, tá? O que não é nada disso? E a tua resposta é nada. Você tem o primeiro conceito de nada. Tá? Foi o que você usou. Mas você tem um outro conceito de nada, que é assim: pegue algo que tem realidade e tire a realidade disso completamente. O que você tem então? Nada outra vez. Só que agora você tem um segundo tipo de nada. É um nada que nega o real, não é um nada que nega o todo. Depois você pode ter um terceiro tipo de nada. Você pode ter um nada quanto à quantidade. Isso é, você estabelece uma medida e, por extensão, você diz que quando essa medida é esvaziada completamente, quando não é mais possível uma única fração mínima de unidade dessa medida, então você tem um zero, você tem um nada, que é um outro tipo de nada. Tá? Então só aqui a gente já dividiu o nada em 3 coisas, só na metafísica para fazer isso, né? Isso é legal. Se a gente contar, não contem isso na rua que vão achar que a gente é louco, falar que os caras estão fazendo distinção entre o nada, né? Mas não é uma distinção com relação ao nada, é uma distinção com relação à maneira como você chega a propor o nada. O nada é uma proposta absurda, uma proposta vazia, que pode acontecer por vários caminhos. Um é esse que você fez, e não é incorreto você falar o que você falou, que o contrário do todo é o nada. Mas do ponto de vista metafísico, o nada que eles estão negando é o não ente. E é, portanto, esse nada do qual nada se segue. E, portanto, sendo um não ente, o que ele não tem?
ele não tem os três transcendentais. Ele não tem unidade, ele não tem verdade e ele não tem um conteúdo positivo que possa ser chamado de perfeição. Ele é só vazio. É só um vazio. Né? E quando você pensa isso, só em português dá para dizer dialeticamente, você não pensa nada. Quando você pensa o não ente, você não está pensando. O não ente é um salto de pensamento. Quando você tenta focalizar seu pensamento no não ente, o teu pensamento flutuou e desapareceu. Porque não existe como pensar uma coisa, o nada é impensável. Não existe como pensar uma coisa que não tem um conteúdo, que não tem uma unidade e que não tem uma verdade. Tudo que pode ser pensado é ente. Daí que você possa dizer que certos entes que são criados por nós, pelo nosso pensamento, sejam entes de razão ou entes fictícios. São entes só nesse sentido de que eles são diferentes do nada. Não são vazio. Né? Eu vou dar o exemplo de um ente de razão. Vamos voltar ao velho exemplo. Pense em uma bolinha de metal. A esfera da bolinha de metal é inseparável do metal. Se você tirar o metal, a esfera desaparece. A forma esférica só aparece com uma matéria metal manifestando ela. Né? Se você tira essa matéria metal, a forma esférica evaporou junto com o metal. Né? No entanto, eu posso pensar a esfericidade separada da metalidade do metal. Eu posso pensar uma esfera separada do fato dela ser de metal. Então eu posso dizer para você que de algum jeito a esfera tem unidade, tem verdade e tem uma certa perfeição. Por exemplo, ela tem a propriedade de ser equidistante de um centro dado no espaço. Por exemplo, ela tem certas propriedades geométricas que lhe são peculiares e próprias. E, por exemplo, ela forma um todo, que eu chamo esfera, que reúne todos os pontos que pertencem a ela. Eu consigo identificar todos os pontos que pertencem a ela, mesmo que eles sejam infinitos. Eu consigo dizer quais são e quais não são. Né? Então eu tenho um ente. Só que eu não tenho um ente real. Por quê? Porque ele não existe senão em um outro ente real, que é a esfera de metal, essa sim dotada de existência. Então, quando eu pensei a esfera, está errado eu dizer, porque ela não existe, que eu não pensei em nada. Não, eu pensei em uma esfera, não nada. O que você estava pensando? Você estava pensando em nada? Não, eu estava pensando numa esfera. Essa pegadinha metafísica, inclusive, significa o seguinte: vocês não abusem disso, porque isso dá briga. Mas lá vai. Quando vocês perguntam para uma pessoa, do que você está pensando? E a pessoa responde, eu estou pensando em nada. Não estou pensando em nada. Não é verdade. Não é verdade porque o nada é impensável. Mesmo que você pense numa coisa inexistente, uma esfera, você está pensando algo. Né? É que você dá uma resposta dessas para a pessoa te responder, eu não estou pensando em nada, vai irritar a pessoa. Muito provavelmente vai falar, pô, qual é desse cara? Mas isso é metafísica pura. Tá? Porque do ponto de vista metafísico, o nada como não ente é impensável. Porque ele não tem nenhum dos três transcendentais. Ele não tem conteúdo, ele não tem unidade, ele não tem uma positividade qualquer associada a ele. Logo, princípio fundamental do Descartes e do Spinoza, do nada, nada se segue. E princípio do Spinoza herético, o Spinoza vai fazer uma heresia agora com isso, também não tem criação a partir do nada. Porque não faz sentido você dizer foi do nada, foi de algo que a criação aconteceu. Mesmo que esse algo fosse Deus. A Kabbalah mesmo já assume isso, que Deus criou o mundo de si mesmo. Quando eles dizem que não tinha nada antes de Deus criar, eles estão dizendo que não tinha um mundo, mas tinha Deus. Então a gente tem que entender muito bem qual é o nada da criação. O nada da criação não é o nada negação do ente, é o nada negação do tudo, é o nada que você usou. Não tinha um mundo e de repente tem um mundo inteiro. Bom, alguém fez isso. Deus fez isso, tá bom. Então agora Deus é criador.
Tá, esse conceito de criação é mais difícil de criticar. Mas o conceito de criação, que diz que tinha um vazio completo de entidade, e que de repente Deus fez surgir a primeira entidade desse vazio completo, está dizendo um absurdo, porque o vazio completo de entidade não é pensável. Nem pode existir. Então é evidente que não existe, porque se não tem nenhuma perfeição, não tem existência. Se não tem nenhuma verdade, não tem existência. Se não tem nenhuma unidade, não tem existência. Como é que uma coisa assim pode existir? Não existe. Nunca existiu. Não pode existir. Não, e portanto também não pode ser ponto de partida de nada. Do nada, nada se segue, o nada não traz nenhuma consequência. Se vocês quiserem, do ponto de vista metafísico, e isso é uma consideração sobre o nada importante, o nada não importa. E é importante a gente mostrar que o nada não tem importância. Quer dizer, não perca seu tempo com nada, mas você tem que provar isso. Como? Você mostra que tudo aquilo que tem alguma importância, tem algum conteúdo, alguma perfeição, alguma verdade, alguma unidade. Vocês estão percebendo como é que se trabalha com os transcendentais clássicos? Né? Eles dão para a gente, eles explicam para a gente aquela pergunta que todo mundo faz e a filosofia contemporânea enrola completamente para responder. O que é um ente? Tá? Claro que o que eu estou dando para vocês é uma apresentação realista do que é um ente. Há filosofias que discutem isso. Mas o que eu estou tentando mostrar com essa apresentação realista do que é o ente é que existe como fazer essa apresentação realista do que é o ente. E que não é verdade em absoluto que a metafísica fique flutuando no vazio. Ela não flutua no vazio. Claro, como eu já observei de manhã, vem o Locke, logo depois disso, e vai dizer que o nosso conhecimento depende da nossa consciência. Então nós já estamos jogando as coisas para fora. Depois vem o Kant e diz que nós não conhecemos as coisas em si. Bom, então esse objeto metafísico já não é mais um objeto alcançável para nós, porque é uma coisa em si. É a unidade em si mesma, a verdade em si mesma e a perfeição em si mesma. Essas aí já estão descartadas pelo Kant. E eles vão ter que montar toda uma filosofia para mostrar para a gente, descartar dessas coisas, do que você está falando. É por isso que Kant vai falar, não falo das coisas em si, teoricamente. Eu falo apenas do fenômeno. Eu falo do que aparece enquanto aparece, mas não do ente enquanto ente. Não do real enquanto real. Não dos elementos constituintes da realidade enquanto tal, independentemente da minha maneira de pensar. E isso implica uma atitude com relação ao pensamento que é muito estranha para nós. Porque nós estamos acostumados a achar que primeiro nós pensamos sobre as coisas e depois nós descobrimos que as coisas são. Mas o que esses metafísicos estão falando é que primeiro as coisas são. Então nós temos ideias sobre essas coisas e pensamos essas coisas. E se nós pensamos a realidade, se nosso pensamento não é um delírio, isso se dá porque nós temos ideias das coisas reais, que são anteriores às nossas ideias. Não somos nós que produzimos as ideias. São as próprias coisas que se mostram para nós através das ideias. Tá? Esse é o ponto. É realista para valer. Para valer. E não é um realismo ingênuo, entendeu? Não é um realismo que se... Porque o realismo ingênuo é o realismo que coloca a questão em função da consciência. A minha consciência produz o mundo, é a resposta do realista ingênuo. Não. Não. Mas a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que existe um princípio metafísico, exterior à linguagem, exterior ao pensamento, que traz a significação para dentro do pensamento e da linguagem. E, portanto, se a lógica funciona, ela funciona porque já tem uma metafísica operante. Eu não chego à metafísica através da lógica, eu chego à lógica através da metafísica. Esse que é o caminho desses caras. Tudo bem, as filosofias posteriores vão criticar isso. O século XX tem uma série de críticas a isso e um retorno a isso depois. Na segunda metade do século XX volta a metafísica. Mas, digamos assim, no século XVI, a metafísica chega até o Spinoza, ela permite esse tipo de atitude com relação ao real, que é um pouco a atitude que o Spinoza vai ter com relação ao real. Não, porque o Spinoza é realista, para valer.
Ele não é realista de brincadeira. Ele não tem nada a ver com o idealismo. É talvez por esse motivo que o Fichte, que é um idealista convicto, goste tanto de brigar com Spinoza. Ele reconheceu com razão o fato da filosofia do Spinoza ser um afastamento radical com relação ao idealismo. Tudo bem até aqui? Se a dúvida de vocês não tiver respondida, recoloquem a questão, não tem problema. A gente tem meia hora ainda para discutir isso e fechar, e vamos fechar isso, porque uma vez que a gente tenha compreendido isso, o resto das discussões metafísicas vai ficar muito mais facilitado, muito mais, né? A gente vai pegar com muito mais clareza o que eles estavam pensando quando eles falavam, sobretudo o Spinoza nos pensamentos metafísicos, né? Que tipo de questões ele estava enfrentando. Então, vamos pôr as coisas assim. A metafísica até aqui foi uma investigação, uma ciência, se vocês quiserem, mas a gente não precisa usar o nome ciência em vão. Foi uma investigação a respeito da diferença entre o que é real e o nada. O puro e simples nada vazio. O nada é posto de lado e você fica com o real. Mas aí você precisa dizer, como você faz isso? Você faz isso porque o real, ele mesmo, tem certas propriedades que lhe são indissociáveis, entre outras, a de que ele tem uma unidade sempre, um conteúdo sempre e uma positividade sempre. E que essas três coisas interagem entre si e são os três famosos transcendentais. Não vamos confundir com o transcendental kantiano. Até certo ponto, Kant diz uma coisa muito parecida, mas ele faz um uso completamente diferente do termo. Porque, para o Kant, o transcendental é um motivo lógico por meio do qual você separa o imanente do transcendente. E para o metafísico tradicional, o transcendental é a própria natureza do ente real como fundamento a partir do qual você descobre o que está dentro de uma certa região e o que transcende essa certa região, que não é necessariamente a consciência, pode ser o mundo, a materialidade, o que for. Né? Para o Kant é a consciência. Para esses caras é o mundo, o real, ele próprio. Né? Outra coisa importante nisso tudo, que a gente tem que sublinhar para a gente poder andar para frente. Se é aceito esse ponto de partida na realidade, também é aceito, junto com esse ponto de partida, é aceita a ideia de que existe o motivo pelo qual a linguagem, ou o pensamento, ou a mente, lida com alguma significação, está fora e é independente da linguagem, da mente, ou do nosso aparelho psíquico, em geral, tá? Ela está no próprio mundo real. E segundo, que nós temos acesso, ainda que seja limitadíssimo, nós temos acesso ao real desse mundo real, que aparece para nós como existência verdadeira, como existência propriamente dita. Tá? E esse é um dos motivos pelos quais o Spinoza rejeita a intenção metódica do Descartes de duvidar do existente como um ponto de partida possível para a filosofia. O Spinoza vai dizer, não. Se você nega a existência das coisas, nunca mais você vai ter volta. Você apertou o botão vermelho, você destruiu o objeto da discussão e a discussão junto. Não dá para discutir com quem diz para você não existe nada. A resposta para uma pessoa dessa é a gente virar de costas e falar, então tá bom, e ir embora. Ou então mudar de assunto e falar sobre outras coisas. Né? Porque o primeiro passo da metafísica está no reconhecimento dessa realidade. E na ideia de que você adquire conteúdo no teu pensamento por alguma coisa que ultrapassa a linguagem a qual você tem acesso. O que também significa que o nosso pensamento não é uma vozinha, uma linguagem acontecendo dentro do nosso cérebro. O que é uma das teses que fica assombrando a filosofia da linguagem por aí, a de que a gente pensa falando. Não, a gente pensa reconhecendo existências também,
pode até pensar falando, mas a gente pensa reconhecendo as existências. E nesse reconhecimento a gente dá conteúdo verdadeiro, dá conteúdo semântico para a verdade. Tá? É esse o jogo. Eu vou perguntar não cinicamente, porque eu sei que é difícil, então deve ter dificuldades mesmo. Mas, digamos assim, tudo bem até aqui, vocês não querem repassar nada? Então, não mesmo? Então tá. Então vamos dar o passo seguinte. O que quer dizer, e aí eu já adiantei a resposta durante a exposição, o que quer dizer então essa classificação que o Spinoza está propondo para nós no começo dos pensamentos metafísicos entre ente real, ente dotado de existência e presente na realidade, ente fictício, que aí responde uma pergunta da Fernanda, e ente de razão. Qual é a diferença entre essas coisas? Bom, essa diferença está fundada principalmente em que o ente real tem essas características que nós estávamos discutindo aqui. Ele tem unidade, verdade e uma certa perfeição que para o Spinoza sempre é absoluta, e é própria e é completa. Isso é um ente real. Ao lado dos entes reais, eu posso produzir outras coisas, ou por arbitrariedade, contingentemente, Fernanda, ou pelo meu pensamento, para classificar e organizar o meu conhecimento dos entes reais. E aí eu posso fazer dois tipos de ente que correspondem a maneiras de pensar. Um ente de razão, que eu faço quando? Quando eu separo por motivos não arbitrários, a partir de certas relações universais entre as coisas, espécies, gêneros, famílias, filhos, todos aqueles conceitos classificativos universais que, por exemplo, os biólogos usam para pensar num ser vivo, a partir do século XVIII. Mas que ali eram objetos lógicos. O próprio Spinoza dá o exemplo no texto, gêneros e espécies. O gênero mineral. Não existe uma coisa chamada gênero mineral. Isso é um ente de razão. O que existe são os diversos minerais diferentes. Mas a partir deles todos, eu isolo uma coisa, uma característica classificatória que me permite colocá-los todos no mesmo jogo. Por exemplo, que todos eles são obtidos por uma operação sobre a Terra, sobre a superfície da Terra, ou sobre coisas materiais que vinham ao meu alcance, e digo, tudo aquilo que eu extraí da matéria e não foi trabalho humano, eu vou chamar de mineral. E acabei de inventar, e não é vivo, eu acabei de inventar aqui uma classificação para o mineral. Criei um ente de razão. Ele é real? Não, não é real. O real é cada um dos metais, cada um das pedras, cada um das terras, cada um dos sais que compõem a realidade geológica da Terra ou de algum corpo que venha do espaço e caia na Terra e eu possa ter acesso a ele. E chamar isso de mineral. Não? Só isso. Eu só classifiquei. Eu só coloquei num conjunto de coisas. Mas o conjunto ele mesmo não é um ente real. É um ente de razão, que eu uso para classificar. Os cientistas fazem isso o tempo todo. Primeiro você classifica. Você quer resolver um problema com triângulos, normalmente você vai classificar, ele é isósceles, equilátero ou escaleno. Você quer resolver um problema biológico com uma planta, você primeiro vai classificar, ela é uma planta que dá flor assim, assado, ela tem folha assim, assado, ou ela é um outro tipo de planta. Vocês se lembram das aulas de botânica do ensino médio? Elas eram basicamente o aprendizado de uma grande classificação. Para que essa classificação? Para que eu possa operar com vários entes reais ao mesmo tempo. Mas os entes reais são singulares.
são os indivíduos, não os gêneros e não as espécies. Esses são entes de razão. Tá? E os entes fictícios, o que eles são? Os entes fictícios são uma criação que nós fazemos. Por exemplo, imaginem que eu pensei em uma máquina muito complexa, muito cheia de engrenagens. E eu vou lá e desenho ela no papel. Enquanto eu não construir essa máquina, isso que está desenhado no papel designa um ente fictício. Mas se eu pegar um torno e todos os instrumentos e realizar esse ente, então esse ente fictício se tornou real. Por outro lado, imagine que eu sou um escritor e invento uma personagem e conto para vocês toda a história da personagem com detalhes. Como ela nasceu, como ela cresceu, o que ela pensa, como ela se veste, onde ela estava tal dia. Faço tudo isso. Evidentemente, eu não sou capaz de, com um torno ou com qualquer instrumento possível, fabricar essa personagem exatamente como eu descrevo ela para vocês. Né? Mesmo que eu fizesse uma operação plástica em alguém e submetesse a isso para que essa pessoa fosse uma personagem que parecesse com a minha personagem literária, a história que eu inventei da personagem literária, só a personagem literária tem. E, portanto, ela é alguma coisa que tem um certo conteúdo, tem uma certa unidade e tem uma certa perfeição, certas coisas pertencem a ela positivamente. No entanto, essa personagem foi inventada por mim. E ela não pode ser realizada. E, nesse sentido, ela é mais ainda, mais evidentemente, um ente fictício, não é um ente real. Por mais que tenha nome, história, gosto, descrição, como tem descrição as pessoas reais, a minha personagem não é real. Mesmo que eu tentasse, digamos que eu fosse um escritor bom o suficiente para descrever uma pessoa de uma forma absolutamente completa e exaustiva, até o último detalhe. Se eu inventei essa pessoa como uma personagem, quando eu terminar de descrever o último detalhe, ela não passa a ser real, ela continua sendo fictícia. Tá? E por outro lado, entes reais, como por exemplo um leão no circo, um leão, não, fora do circo agora, na savana africana, um cometa, uma estrela de nêutron, um Rolls Royce, um videocassete, que é uma coisa dos anos 80, né? Tudo isso não é um ente fictício, porque está lá na realidade alguma coisa que tem essas características, essas perfeições, esse conteúdo, essa verdade e essa unidade existencial que caracteriza um ente real como tal. Então, o que é a distinção entre ente real, ente de razão e ente fictício pretende fazer? Ela pretende nos ensinar a não nos iludirmos com os entes de razão e com os entes fictícios, e a separarmos como objeto de investigação da realidade fundamentalmente aqueles entes que são reais, e guardarmos no fundo do coração que são singulares, que são aqueles seres únicos que estão ali, que compõem o tecido do real. Os outros são instrumentos para a gente se mover dentro desse tecido, para mapear, para localizar, para guardar as regiões e a gente, na nossa memória, conseguir acessar a lembrança. Vejam, o botânico consegue se lembrar muito mais fácil de todas as plantas que ele estuda, porque ele classifica essa planta. Se ele tivesse que guardar só de cabeça todas as plantas, ele certamente se confundiria, se perderia, e se você perguntasse para ele, mas essa planta tem tal característica, ele ia ficar pensando, essa em particular, essa eu não sei. Mas agora que ele classificou, por exemplo, como orquídea, ele vai dizer, não, se é uma orquídea, então tem tal propriedade. Vocês percebem? Os entes de razão e os entes fictícios também podem fazer isso, embora seja mais raro. Eles nos permitem classificarmos e conhecermos as coisas universalmente. E, portanto, eles são só instrumentos. Falar dos entes fictícios e entes de razão
não é falar da realidade. Para entender a realidade, a gente tem que saber focalizar o que é real perfeitamente. E o que é real é o que é existente, o que tem uma unidade própria, o que tem um certo conteúdo que lhe é peculiar, um certo conteúdo de propriedades e coisas, e histórias e relações e tudo isso que lhe é peculiar, e uma certa perfeição no sentido ontológico, em si mesmo e na realidade. O que eu quis dizer com esse sentido ontológico? Eu quis dizer com relação ao seu próprio ser. Tá? A ontologia, ela é comprometida com os modos de ser. É uma investigação sobre modos de ser. Então, quando eu digo que ontologicamente a coisa é assim, eu estou querendo dizer, o modo de ser dela é ser real. Eu fui um pouco mais rápido que eu fui de manhã, mas eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque isso deve ter fritado as nossas cabeças, não fritou? Só que agora a gente sabe para que serve esse capítulo. Tá? Para que ele serve? Ele serve para que a gente separe a realidade propriamente dita das construções sobre a realidade. E que nós comecemos a perceber que a metafísica tem que se preocupar com a realidade mais do que com os instrumentos usados para descrever essa realidade. E que nós cometeríamos grandes erros se nós, metafísicos, se nós não fôssemos capazes de fazer essa distinção e começássemos a criar seres universais reais, do tipo a humanidade como um ser real, a espécie como um ser real, né? A esfera como um ser real, as abstrações todas da nossa razão e da nossa linguagem como seres reais. E isso é uma coisa a ser observada. Como esses entes não são reais, eles são sustentados pela nossa capacidade de ter experiências e de falar. São sustentados pela linguagem e pela experiência. Mas só pela linguagem e pela experiência, não no próprio ser. Por outro lado, os entes reais são sustentados na linguagem, são sustentados na experiência, mas também são sustentados no seu próprio ser pelas suas propriedades transcendentais, pelas suas por aquilo que faz com que o ente seja ente. Tudo bem até aqui? Ficamos por aqui hoje, para não cansar demais vocês. Espero não ter levado o povo a nocaute e ser o causador de mais um blackout lá do WhatsApp, das coisas todas lá, agora que as redes não voltam nunca mais, né? A gente jogou metafísica na rede, mas a ideia aqui é que, uma vez que a gente tenha isso em mente, a gente comece a perceber agora a crítica que o Spinoza vai fazer aos universais abstratos, tempo e coisas assim. O Spinoza vai dizer, isso não faz parte da realidade. Ele não está dizendo que o tempo não é real, seria uma besteira, olha só, está passando o tempo aqui. Eu estou enrolando já vocês há 2 minutos no tempo, então tem, né? Mas o tempo é uma medida da realidade, é um ente de razão. Tem alguma coisa real na qual o tempo é construído, e essa coisa real é o movimento, né? O real é o movimento e a duração. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, para a próxima conversa. Aí a gente vai entender, uma vez admitido que a realidade é composta de entes singulares, existentes em ato, reais, porque tem uma unidade, um conteúdo e um mínimo de positividade, pelo menos, agora a gente pode começar a conversar sobre a estrutura do real, aquilo que vai dar no título do livro da Marilena, a nervura do real, a maneira como o real se constitui enquanto tal, e qual é o uso adequado, aí, do ponto de vista metafísico e depois lógico, daqueles entes que eu tenho que construir como instrumentos para pensar os entes reais, os entes de razão e talvez de vez em quando os entes fictícios também. Tá? O último ponto que talvez não tenha sido explicado são as quimeras. Mas a quimera, ela é um ente porque ela é contraditória em si mesma. Ela não tem a verdade transcendental, nem tem unidade. Entendeu? Um cavalo com cabeça de leão,
É uma contradição, por quê? Porque um leão, segundo a sua natureza, desenvolvido inteiramente, não tem corpo de cavalo. E um cavalo, segundo a sua natureza, desenvolvido inteiramente, não tem cabeça de leão. Se você mistura os dois, você criou arbitrariamente e contingentemente, como dizia a Fernanda, você criou um ente contraditório. E, portanto, um ente que não pode ter conteúdo. Ainda assim, você criou um ente. Porque a gente sabe que um centauro não é uma hidra e que um hipogrifo não é um unicórnio. Né? A gente sabe essas coisas. Porque eles são coisas diferentes. Portanto, eles são entes. Só que são entes, na melhor das hipóteses, fictícios. No entanto, como eles são contraditórios, também além de fictícios, então eles são quimeras. Tá? Isso que é uma quimera. Uma quimera é uma monstruosidade que mistura coisas que não tem como se misturar fisicamente. A quimera é uma junção arbitrária de coisas que não podem se misturar. Então é o tipo mais irreal de ente, ainda assim, diferente do nada. Uma quimera não é um nada. Né? O nada não tem conteúdo, o nada está fora de questão. Eu estou falando para vocês que eu vou terminar e estou enrolando já 10 minutos. Não, vamos parar por aqui para não fritar a nossa cabeça. A aula virtual é mais pesada que a aula presencial, muito mais. Então nós paramos por aqui, mas eu estou atendendo dúvidas de vocês até o final. Vocês têm alguma dúvida ainda? Paulinho, não esquece de me adicionar no Teams, Paulinho. Fernanda. Legal, Fernanda. Eu estou levando a maior surra desse negócio, sabia? Mas eu acho que o Pedro e o Júnior vão acabar me ajudando nisso aí. Eles são bons nisso. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela aula também. Eu que agradeço. E escuta, diz uma coisa, Fernanda, como é que você está recebendo os convites? Professor, eu enviei um e-mail para o senhor, do meu e-mail pessoal, e daí o senhor enviou o link, né? O link está funcionando. Isso, daí eu cliquei no link e consegui entrar. Mas como eu não estou na turma do Teams, professor, eu não consigo ver o chat e algumas coisas desse tipo, assim, se o senhor postar algum material, por exemplo. Tá legal. Tá legal, eu vou tentar consertar isso aí rapidinho. E também até o final da semana já tem os livros digitalizados, né? Já está fazendo falta aqui, vocês começam a ler. Tá bom? Obrigada, professor. Falou. Mais alguma coisa, pessoal? Então, bom final de noite para vocês. E vamos esperar que essa semana não tenha nenhum desastre, não tenha nenhuma coisa grave. Então, boa semana para vocês.